Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Lembrando sempre que se você tiver dúvidas ou questionamentos em qualquer área do direito, é muito fácil. Mande um WhatsApp para 51 985 946 773 ou então, se preferir, por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos respondendo dúvidas e questionamentos no tema do direito de família e sucessões. Estamos recebendo o Dr. Pedro Ver. Seja bem-vindo, Dr. Pedro. Muito obrigado, satisfação estar aqui mais uma vez para atender os nossos telespectadores. A primeira pergunta é da senhora Cleonice. Estou me separando do meu companheiro de 20 anos. Nunca fomos casados, mas tivemos uma união estável, não registrada. Tem como eu pedir pensão alimentícia? Não tivemos filhos e o meu rendimento é de um salário mínimo. Muito bem. Primeiro ponto, ela tem uma união estável não documentada, então essa é uma união estável regida pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, embora ela não tenha perguntado, mas acho uma informação importante, isso significa que todo o patrimônio adquirido após o início dessa união, ele é partilhável, ele é dos dois, independente de quanto cada um tenha aportado em dinheiro. Se o seu esposo, seu companheiro adquiriu um veículo, por exemplo, com o dinheiro dele, está no nome dele, 50% é da nossa telespectadora. Agora, com relação à questão dos alimentos, a pessoa tem direito, mas pode ter direito, né, digamos assim, mas vai depender das circunstâncias. Se ele tem uma renda superior e ele sempre sustentou, digamos assim, o grosso, né, as contas mais pesadas, as despesas mais elevadas, expressivas da residência, e no momento da separação ela precise de um auxílio dele por um período, ou dependendo da idade dela, de forma vitalícia, ela vai ter sim esse direito. Então, se ela demonstra que, olha, me separando aqui do meu companheiro, separando porque não deixa de ser uma separação, hoje a união estável, ela se equipara ao casamento. No momento que eu estou me separando do meu companheiro, eu não vou conseguir pagar uma moradia, eu não vou conseguir pagar um plano de saúde, e se ele tiver condições, ela vai poder pedir sim, e provavelmente vai ter fixado em seu favor uma pensão alimentícia. Ela não refere, acho, idade, nada nesse sentido, né? Quando a pessoa é mais nova e já, ela no caso tem uma colocação, né, de mercado, vai ser um valor complementar. Às vezes pode ser, se existe a possibilidade dela se reinserir ou buscar uma oportunidade de trabalho melhor, às vezes é uma pensão alimentícia por um período, isso muito depende das circunstâncias. Ou pode ser uma pensão alimentícia vitalícia, como eu sempre digo. Vai muito do caso ao caso, mas com base dos elementos que ela nos trouxe, me parece que sim, ela tem, a não ser que ele ganhe menos. Vamos imaginar o oposto, vamos imaginar que ele ganhe menos que ela e que ele precise. O inverso poderia acontecer também, então é isso que ela tem que pensar. Ele tem condições de me auxiliar sem prejudicar o seu sustento? Então aí ela tem a possibilidade. Tá certo. A próxima pergunta, a telespectadora preferiu não se identificar e coloca: o pai do meu filho deixou de ver a criança quando ela tinha 1 ano. Agora, 6 anos depois, ele aparece e quer conviver com o menino. O que eu faço? O meu filho não lembra do pai e agora tem que conviver com um estranho. Olha, delicada questão, mas fico feliz porque os temas envolvendo crianças são sempre muito sensíveis e é sempre muito bom poder auxiliar os telespectadores, e especialmente podendo compartilhar a ótica do Poder Judiciário, que ela acaba sendo uma ótica, acredito que justa e correta. Em primeiro lugar, o direito da convivência é dos filhos, é dos pais também, mas em primeiro lugar, quem tem direito de conviver com os pais, com o pai, com a mãe, com avós, com família, é o filho. Um filho pequeno que é importante para o seu crescimento, seu desenvolvimento. Se tem um pai que quer participar da vida, ter direito desse pai participar. Sabemos que tem uma situação de afastamento aí, como é que ocorre nesses casos? E como é que, no caso de um litígio judiciário, conduz? Uma convivência gradativa. Começa com, e muitas vezes com o acompanhamento da mãe, ou começa com
algumas horas num parque, umas horas num shopping, conforme a criança for se sentindo mais à vontade com esse pai, for adquirindo confiança, a mãe perceber que o pai realmente, né, quer conviver, tem condições, né, não é do dia, a gente não vê do dia para a noite que alguém se tornou pai, tem condições, enfim, uma criança demanda uma série de cuidados. Sim. E aos poucos ir aumentando esse período de forma que se transforme num convívio que se espera, né, de um pai e de um filho, ali, os fins de semana alternados, enfim, daí a regra pode ser variável de acordo com a forma como eles conduzam. Mas é importante, sim, esse pai tem o direito, mesmo tendo ficado afastado por muito tempo, se for levado ao judiciário, o judiciário vai permitir, vai fixar uma convivência dessa forma, gradativa, para que a criança se acostume, né, reconheça, né, naquela figura o pai, que por algum motivo esteve afastado, enfim. Então, do ponto de vista de encaminhamento, o mais recomendável seja um diálogo, uma conversa, portanto, entre os dois, para que isso seja feito de maneira natural. Exatamente, que seja conversado, visando sempre o interesse da criança, né, deixando de lado qualquer mágoa. Essa criança, ela é uma estranha, esse pai é um estranho agora, mas em pouquíssimo tempo pode deixar de ser um estranho. E assim como as crianças às vezes se apegam a um tio, a um padrasto, então essa relação pode ser construída e deve ser construída, porque é um direito da criança em primeiro lugar, mas também do pai. Porque se for levado ao judiciário, é assim que o judiciário vai decidir, muito provavelmente. Tá certo. Próximo questionamento é do senhor Edgar. Em acordo com meus filhos, vou doar todos os meus bens a eles, com usufruto apenas do apartamento onde moro. É possível fazer isso ou posso apenas doar 50% dos bens, doutor? Ele pode fazer essa doação, sim. Essa doação da totalidade dos bens, ela é possível, sim, quando há reserva de usufruto. Por que ela é possível quando há reserva de usufruto? Ninguém pode doar a totalidade dos seus bens e ficar desguarnecido do patrimônio que lhe aufira sustento, que lhe aufira renda, lhe permita o sustento. Mas ele acredito que se ele deva ter uma renda, uma aposentadoria, e ele está reservando o usufruto desse imóvel que ele reside. O que ele está fazendo, na verdade, é uma partilha em vida, porque se ele está se desfazendo de todos os bens, doando todos os bens para os filhos, é uma partilha em vida. Ele pode fazer isso da totalidade do patrimônio, sendo para os filhos. Não precisa ser só os 50%, os 50% ele pode aumentar a parte de um ou de outro filho, esse 50% ele tem livre espaço ali para dispor como ele quiser, poderia até para alguém que não fosse filho. Mas então ele pode fazer isso, importante que ele faça a reserva de usufruto para que esse bem seja assegurado, que ele possa residir nesse bem, eventualmente alugar esse bem, por qualquer motivo ele precise. Se ele tiver mais bens, ele pode gravar todos os bens com o usufruto. Todos os bens ele pode transferir a propriedade, ainda que empreste para os filhos, deixe os filhos morar, mas ele pode ter usufruto em favor dele, o que significa o direito de usar, o direito de receber rendimentos caso ele loque, etc. Então, e tem uma outra possibilidade, que é a cláusula de reversão, que é uma cláusula bem importante. O que significa? Se algum filho falece antes dele, esse bem, em vez dele ir para os netos ou para um eventual cônjuge, companheiro, volta para ele. Volta para ele. Então, existe sempre essa possibilidade. Ele pode fazer a doação, então, nesse caso aí, que é uma partilha em vida, né? A doação da totalidade do patrimônio, mas muito importante reservar o usufruto. Consumidor em Pauta está tratando hoje do tema Direito de Família e Sucessões, recebendo o Dr. Pedro Verdi. Agradecemos a você que enviou perguntas e dúvidas em relação a esse tema para o nosso WhatsApp 51985946773 ou para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, Dr. Pedro, é do senhor Ernesto. Eu e minha esposa temos uma filha e queremos nos divorciar. Precisamos de um advogado ou podemos fazer diretamente no tabelionato? Estamos de comum acordo. Muito bem. Mesmo sendo consensual, em tabelionato, sem obrigatória presença de advogado, legalmente é obrigatório, porque o advogado é profissional que vai orientar, vai assegurar de que aquela partilha, aquele divórcio, aquela partilha está sendo encaminhada
com os direitos de todos resguardados, enfim, com a ciência, a completa ciência ali de que eles compreendem o que está sendo acordado ali e partilhado. Embora diversos atos notariais possam ser feitos sem acompanhamento de advogado, como um testamento, por exemplo, é sempre importante que se consulte um advogado que vai orientar. O tabelionato ele orienta, mas de forma limitada. Eles não têm uma obrigação de prestar uma total assessoria jurídica ali. Eles vão orientar dentro do escopo ali do trabalho deles. Mas com relação ao divórcio, é obrigatório, sim, a presença de advogado. E quando envolve menor, a gente está num período de transição, que estamos tentando desjudicializar as demandas com menores. Mas, por enquanto, quando envolve menor, tem que ser um processo judicial. Processo judicial consensual, mas ele vai passar por um juiz, pelo Ministério Público, que vão homologar, para dizer os direitos dessa criança estão sendo resguardados, então podemos prosseguir. Estamos militando aí para que consigamos fazer isso extrajudicialmente. Ainda não está muito pacificado aí como é que vai ser encaminhado isso, mas um futuro próximo será dessa forma, e por tabelionato também. Antes de irmos para o nosso intervalo, doutor Pedro, a pergunta do senhor Jerônimo. Minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos. Os meus avós, pais da minha mãe, faleceram na pandemia. Minha mãe tinha 2 irmãos. Eu tenho direito à herança dos meus avós? Tem sim, tem sim. Os filhos herdam em representação aos pais aquilo que é dos avós. Então, nosso telespectador tem que se colocar, ele, se for só ele, ele dá a entender que é só ele, ou ele e irmãos, ele tem que se colocar como se fosse o pai ou a mãe que faleceu. Então, ele herda o que o pai ou a mãe, eu não sei se ele refere se é o pai ou se é a mãe, esqueci. Pais da minha mãe. Isso. A mãe que faleceu receberia, vamos imaginar, sejam 3, tá? Daria 33% para cada um dos tios dele mais a mãe. Ele recebe esses 33% que a mãe não recebe por ter falecida. Se ele tiver algum irmão, esses 33% vai ser dividido entre ele e os irmãos. Então, o que a mãe dele receberia vai ser dividido entre ele e os irmãos, ou ele receberá a integralidade. Isso aí se chama quando herda por representação. Representa o pai ou a mãe que já faleceu. Isso é estabelecido do ponto de vista jurídico? Isso é legal, sim. Isso é previsto. O nosso código estabelece dessa forma. Previsão legal. Tá. E tem que ser feito no âmbito do judiciário? Ou pode ser consensual também. Pode ser um consensual. inventário consensual ou pode ser no âmbito do judiciário. Indiferente. O direito dele é indiferente da forma como for conduzido. Tá certo. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo. Já voltamos para tratar do tema de direito de família e sucessões com o doutor Pedro Verde. Nos aguarde aí. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Agradecemos muito a você que envia suas dúvidas ou questionamento para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Tratando hoje o nosso programa do direito de família e sucessões com o Dr. Pedro Verde. A próxima pergunta, doutor, é a da senhora Márcia. Não tenho um bom relacionamento com a madrasta da minha filha. Existe a possibilidade de eu exigir que o meu ex-marido não inclua essa pessoa nos momentos em que está com a menina? Que delicado, mas não existe. Não existe porque a madrasta do filho ela é companheira ou esposa do pai. Então, foge a ingerência dela. É um relacionamento novo que ele construiu, assim como ela pode construir um relacionamento novo e o pai do filho não gostar. Então, não tem como, a não ser que houvesse uma situação muito delicada, muito severa, muito grave de maltrato, de descuido, de negligência, de qualquer coisa nesse sentido, mas não. Simplesmente por não gostar, não existe essa possibilidade de nenhum tipo de afastamento de uma nova companheira ou esposa do outro, no caso do pai, de um afastamento do filho dela.
A próxima pergunta é da senhora Neuza. Quero fazer uma viagem com o meu neto e a minha ex-nora não está permitindo. Ela pode fazer isso? O que podemos fazer? Sempre tivemos, meu marido e eu, um excelente relacionamento com o neto. Olha, essas questões são delicadas. Poder, ela pode. Isso aí pode. A gente sempre diz, as pessoas em termos de judiciário podem tudo, né? Quando envolve desentendimentos, podem tudo. Se vão conseguir ou não, judicialmente, tudo é possível. Se fosse um pai querendo viajar, de imediato a gente diz, não tem como, os dois têm direito de viajar. Se fosse um pai querendo viajar com os pais deles, né, com os avós da criança, também não. Agora, quando a convivência é com os avós, exclusivamente com os avós, ela é um pouquinho diferente. Os avós têm direito de convívio com os netos e os netos com os avós, mas ela nunca pode ser uma convivência extra, além da do pai. Por que isso? Porque muitos pais usavam, ou mães também, mas vamos apegar ao exemplo aqui. Muitos pais usavam como artifício para aumentar a sua convivência, pedir que os avós pedissem convivência, para se somar, entendeu? Então vamos imaginar, eu tenho fim de semana alternados, os meus pais pedem mais X dias lá, porque daí eu vou conviver. Na verdade, não são os meus pais, os avós querem conviver, serei eu. Então, hoje a convivência dos filhos com os avós, ela tem que se dar no mesmo momento em que aquela criança conviveria com uma das partes. Com o pai, né, o filho desse avô que quer conviver. Então, geralmente assim, se há um cenário já, eles não falam a idade das crianças ali, isso às vezes é um ponto importante, um cenário de que haja essa convivência, pode ser, eu sugeriria que o pai intercedesse, acredito que tem um pai. Se não tem pai, bom, é tranquilo, os avós têm direito, inclusive, de ter a convivência fixada em seu favor e vão conviver tanto quanto um pai falecido ou um pai que não conviva. Sim. Eles não referem isso. Mas se tem um pai, eles devem tentar que esse pai, filho dos avós, ele sensibilize a ex-companheira com relação à relação que o filho tem com os avós e que é importante. Uma referência importante para os avós, é muito bom. Eu tive uma avó em casa até os 100 anos de idade, até os meus quase 35 anos. Uma referência maravilhosa. Então é importante que ela se sensibilize, né? Seja sensibilizada ou por eles ou pelos filhos deles, para não ter que ser levado para o judiciário isso aí. Porque se o neto tem uma relação boa com os avós e se isso for levado para o judiciário, e se ele tiver a idade para ser ouvido, provavelmente os avós vão conseguir. Né? Vão conseguir uma decisão favorável para viajar. Mas é delicado. Imagina cada vez que quer viajar ter que entrar com uma ação judicial, né? E além disso também tem todo o aspecto, a sua recomendação, portanto, é que se essa solução seja feita de maneira via diálogo, né? Mas, por exemplo, já que o senhor citou a questão de poder ir para o judiciário, né, e pedir, então, uma decisão que, em tese, seria favorável, mas se levarmos em conta o tempo para que as decisões sejam tomadas, ainda mais num tema que não é um tema, né, na primeira ordem, na pauta, certamente, né? Levaria muito tempo. Então, acho que, de novo, né, sublinhando o que o senhor já colocou, o importante é o diálogo para tentar construir uma equação harmoniosa. É o típico caso. Tá certo. O próximo telespectador optou também por não se identificar e pergunta o seguinte: quero doar bens para o meu filho, mas não admito de forma alguma que a minha nora tenha acesso a esses bens. O que devo fazer? Muito bem. Pode ficar tranquilo que não há maiores dificuldades. Nosso sistema legal lhe prevê cláusulas. E uma delas é a cláusula de incomunicabilidade, né? Cláusulas restritivas que se chamam. Uma delas é a cláusula de incomunicabilidade. Isso quer dizer que o que ele doar para os filhos, se ele gravar com essa cláusula de incomunicabilidade, não vai ser partilhado na eventualidade de um divórcio do filho. A princípio, ele consegue fazer isso com relação à parte do patrimônio, né? Não a totalidade do patrimônio, que é aquela parte, porque tem aquele limite de 50% que cada pessoa pode dispor. Dentro desse 50%, ele pode gravar livremente com essa cláusula. Em falecendo o filho ou se separando, esse patrimônio não
não se comunica. Mas seria importante também, nesse caso, inserir essa cláusula que as pessoas geralmente não conhecem, que é a cláusula de reversão. Caso de falecimento do filho, vamos imaginar que o filho do nosso telespectador faleça antes dele. Em vez do patrimônio ser partilhado, ser herdado por outras pessoas, pela esposa inclusive, ele volta para o patrimônio do nosso telespectador doador. Então é importante ele buscar orientação jurídica com relação a essa doação e referir que ele quer clausular para que não se comunique com a nora. Tá. E isso, doutor Pedro, tem que ser feito de maneira... tabelionato via escritura pública. Com a orientação de um profissional, a escritura pública, assim, ela vai inserir essas cláusulas restritivas de incomunicabilidade, bem nesses termos, né, que o doador solicita, né, seja gravada a doação com as cláusulas restritivas. Tá certo. A próxima questão da senhora Andréia. Estou viúva há 4 anos e quero casar novamente. Ainda não foi feito o inventário do meu marido. Terei problema se casar e essa questão ainda não estiver resolvida? Fiquei muito feliz com essa pergunta porque vamos trazer aí um esclarecimento interessante. No nosso país é muito comum as pessoas às vezes se separarem de fato ou até se divorciarem, mas não fazerem a partilha de bens, que significa que elas continuam ou coproprietárias ou continuam com os bens no nome de uma pendente da regularização registral. Enquanto não for feita a partilha, ela, no caso, é viúva, tá? Então, ela pode casar novamente. Se ela fosse apenas separado de fato, não tivesse registrado, né, o divórcio, averbado o divórcio, ela não poderia casar. Como ela é viúva, ela já pode casar, né? Ela voltou a um estado civil em que ela está sozinha, né? É solteiro, divorciado ou viúvo, não está mais com ninguém, pode casar novamente. Mas como ela tem ainda a pendência desse patrimônio a ser partilhado, o regime de bens dessa nova relação dela obrigatoriamente será o da separação. Obrigatória, né? Separação obrigatória. Por que a lei assim estabelece? Para que não haja uma mescla do patrimônio anterior pendente de partilha com um patrimônio novo dessa nova relação que possa prejudicar eventuais herdeiros dele ou dela, filhos que eles tenham, e mesclar o patrimônio de uma forma que depois fique difícil de quantificar e equilibrar uma partilha, encaminhar uma partilha. Então, por isso que a lei obriga. Não, enquanto tu tiveres esta partilha aqui pendente, o teu novo casamento vai ser pela separação. Tu tens antes que terminar essa partilha, tu podes casar, ela vai mudar o regime civil para casada, mas aqui tu não vai poder misturar patrimônio da relação nova com esse aqui, sob pena de prejudicar os herdeiros. Aí isso fica bem claro, então, essa separação do que ainda será realizado, no caso que ela está relatando aqui, né, que ainda não foi feito o inventário do marido, então aquilo fica separado e nessa nova relação, o que eles constituírem de patrimônio... É um novo acervo patrimonial que não se mistura com aquele. Se ela for no registro civil, no tabelionato, onde se escolhe o regime de bens, lavrar a escritura de regime de bens, caso ela escolha, ou direto no registro civil, no tabelionato, eles vão dizer, a senhora é obrigada a casar pela separação de bens em razão de ter essa partilha pendente. Porque eles vão pedir a documentação, vão ver que o ex-marido faleceu, vão pedir que ela comprove que é o divorciado, no caso dela, viúva. Ela vai ter que demonstrar se foi feita a partilha de bens, como não foi feita, ela não vai ter que comprovar, eles vão exigir, né, legalmente, com previsão legal, permitida em lei, no Código Civil, 1641, se não me engano, que seja o regime obrigatório da separação de bens. Tá certo. A próxima questão, doutor Pedro, é do senhor Heitor, tá? Meus filhos vão passar uns dias de férias comigo. Posso descontar da pensão alimentícia os dias que eles ficarão comigo? Não, não pode. Essa é uma questão que de tempos em tempos perguntam. Não pode porque vamos pensar o inverso. Vai ter uma situação em que ele vai passar com as mães, com a mãe, a despesa vai aumentar com a mãe também e nem por isso ela vai pedir um aumento ali da pensão naquele período. A mãe vai ter um período que ela vai sair de férias, vai ficar 15 dias com os filhos, um mês com os filhos, o gasto vai aumentar. Ela não vai pedir também um aumento da pensão porque vai passar mais tempo, não vai ter vai ter menos dias com o pai e ela vai ter mais dias com ela. Então a lógica é a mesma, não pode.
Não, essa questão do tempo, ela não interfere na pensão alimentícia. É diferente de quando há uma divisão de tempo de convivência. No caso dele é férias, é uma situação excepcional. Mas quando a pensão alimentícia ela altera de acordo com o tempo de convivência, quando há uma convivência mais equilibrada. A gente sabe que geralmente hoje as mães convivem mais. Naquela divisão de praxe que a gente vê, de fim de semana alternados, mais um dia na semana, a mãe acaba sempre convivendo mais. 18 dias frente a 12, ou às vezes até 20, 10, 16, 14, depende. Então, nessas situações, quanto mais igualitário for a divisão entre um e outro, aí sim a pensão alimentícia ela vai ser proporcional. Vamos imaginar uma situação que às vezes acontece com criança já na fase adolescente. Fica 15 dias com cada um, uma semana com um, uma semana com o outro, que é a convivência alternada. Casos como esse, sim, a divisão das despesas é igualitária. De resto, não. De resto, sempre é quem paga, quem não tem a residência, né, com as crianças, no caso as crianças residem com a mãe, ele vai pagar pensão para a mãe, enfim, pagar todas as despesas daquela casa e não vai conseguir reduzir em período de férias, etc. Muito obrigado, Dr. Pedro Verdi, pelas suas explicações, esclarecimentos. Estamos encerrando o Consumidor em Pauta. Aguardamos você no próximo programa. Até lá!